important thing in business is honesty. Bribery? Jimmy, just wanted to say sweet dreams. Yeah, good night, Mom. I think he's tried to watch some illegal channels here. Illegal channels? This is just, Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming.
Em novembro de 2007, a Universal Pictures lançou American Gangster e entregou ao mundo um dos filmes de crime mais ricos e mais cinematograficamente ambiciosos dos anos 2000. Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Denzel Washington e Russell Crowe, o filme arrecadou 266 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 100 milhões e se tornou imediatamente um dos filmes mais discutidos e mais admirados daquele ano. Mas o que torna American Gangster genuinamente extraordinário não é a escala da produção nem o talento das estrelas, é a decisão narrativa central de contar a história de um criminoso e de seu perseguidor com exatamente o mesmo respeito e a mesma profundidade humana. Vamos começar pelo que American Gangster entende sobre o crime que poucos filmes do gênero têm a coragem de explorar de verdade. Frank Lucas não é um monstro. É um homem extraordinariamente inteligente e extraordinariamente ambicioso que nasceu em um sistema que havia decidido que pessoas como ele não teriam acesso legítimo ao tipo de sucesso que desejava. A forma como Lucas construiu um império de heroína em Harlem nos anos 1970, com a disciplina, a organização e a visão estratégica de um executivo de Fortune 500, é o que torna o personagem fascinante e perturbador simultaneamente. Ele é o capitalismo americano funcionando exatamente como foi projetado, apenas em um mercado que o Estado decidiu chamar de ilegal. Denzel Washington, como Frank Lucas, entregou uma das performances mais contidas e mais poderosas de toda a sua carreira, e considerando a carreira de Denzel Washington, isso é uma declaração de peso considerável. Washington construiu Lucas com uma calma e uma certeza em si mesmo que tornavam cada cena de violência ou de poder mais perturbadora por emergir de alguém que nunca parece fora de controle. A cena em que Lucas publicamente executa um rival em plena rua de Harlem e depois volta a comer o café da manhã com a família é um momento que define completamente o personagem, não pela violência em si mas pela ausência de perturbação que a segue. Russell Crowe como Richie Roberts foi a escolha que equilibrou moralmente o filme sem torná-lo simplista. Roberts é um policial honesto em um departamento corrupto e essa honestidade lhe custa tudo, incluindo o casamento e as amizades dentro da força policial. Crowe criou Roberts com uma tenacidade e uma solidão que tornavam o personagem tão fascinante quanto Lucas, dois homens excepcionais em seus campos respectivos que o destino havia colocado em lados opostos de uma linha que ambos haviam desenhado para si mesmos. A dinâmica entre os dois no terceiro ato é uma das mais eletrizantes do cinema policial americano dos anos 2000. Ridley Scott dirigiu American Gangster com a mesma maestria visual que havia trazido para Gladiador e Black Hawk Down, uma capacidade de criar mundos completamente imersivos que parecem ter existido antes e depois das câmaras. O Harlem dos anos 1970 que Scott construiu tem uma textura e uma autenticidade que a maioria dos filmes de época nunca alcança. Os apartamentos, as roupas, os carros, os sons e os cheiros de uma comunidade específica em um momento histórico específico materializados com uma precisão que exigia meses de pesquisa e uma equipe de produção extraordinariamente dedicada. Steven Zaillian escreveu o roteiro baseado em um artigo jornalístico de Mark Jacobson sobre Frank Lucas, um homem real que havia sido maior traficante de heroína dos Estados Unidos nos anos 1970 e que havia cooperado com as autoridades após sua prisão. Zaillian passou anos desenvolvendo o roteiro, foi contratado originalmente em 2000 e entregou uma primeira versão completa apenas em 2005. Esse processo lento e cuidadoso é perceptível na estrutura do filme. Cada personagem, cada cena e cada escolha narrativa parece deliberada de uma forma que roteiros escritos sob pressão raramente conseguem. O elenco de suporte de American Gangster é simplesmente extraordinário. Josh Brolin como detetive corrupto trupo, Chiwetel Ejiofor como irmão de Frank, Cuba Gooding Jr., John Knox, RZA, Common e Idris Elba em papéis que poderiam ser apenas periféricos e que cada ator transformou em presenças memoráveis. A decisão de Ridley Scott de escalar esse nível de talento para papéis secundários é a marca de um diretor que entende que universos cinematográficos convincentes são construídos pelos detalhes e não apenas pelas estrelas centrais. A fotografia de Harry Savides criou uma paleta visual que misturava a textura granulada do cinema americano dos anos 1970 com a precisão digital contemporânea de uma forma que conferia ao filme uma identidade visual completamente original. Savides estudou os filmes policiais dos anos 1970, Serpico, O Poderoso Chefão, Dog Day Afterno, e extraiu deles uma linguagem de luz e cor que honrava a estética da época sem se tornar pastiche. O resultado é um filme que parece simultaneamente contemporâneo e profundamente enraizado no período que retrata.
A trilha sonora de Mark Streitenfeld complementou perfeitamente a estética visual, criando uma identidade sonora que misturava soul e jazz dos anos 1970 com composições orquestrais contemporâneas. A forma como a música muda sutilmente entre as cenas de Frank e as cenas de Richie, mais quente e mais confiante nas primeiras, mais tensa e mais solitária nas segundas, é uma das escolhas musicais mais inteligentes do cinema policial daquela década. American Gangster permanece como um dos filmes mais importantes do cinema policial americano dos anos 2000, uma obra que elevou o gênero a oferecer complexidade moral onde convencionalmente existe apenas julgamento simples. Frank Lucas Real assistiu ao filme e declarou que Washington havia capturado sua essência com uma precisão que o surpreendeu. Denzel Washington e Russell Crowe criaram dois personagens que pertencem à história do cinema de crime com a mesma legitimidade que Michael Corleone e Tony Montana, e isso é o mais alto elogio que o gênero pode receber. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em novembro de 2007, a Universal Pictures lançou American Gangster e entregou ao mundo um dos filmes de crime mais ricos e mais cinematograficamente ambiciosos dos anos 2000. Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Denzel Washington e Russell Crowe, o filme arrecadou 266 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 100 milhões e se tornou imediatamente um dos filmes mais discutidos e mais admirados daquele ano. Mas o que torna American Gangster genuinamente extraordinário não é a escala da produção nem o talento das estrelas, é a decisão narrativa central de contar a história de um criminoso e de seu perseguidor com exatamente o mesmo respeito e a mesma profundidade humana. Vamos começar pelo que American Gangster entende sobre o crime que poucos filmes do gênero têm a coragem de explorar de verdade. Frank Lucas não é um monstro. É um homem extraordinariamente inteligente e extraordinariamente ambicioso que nasceu em um sistema que havia decidido que pessoas como ele não teriam acesso legítimo ao tipo de sucesso que desejava. A forma como Lucas construiu um império de heroína em Harlem nos anos 1970, com a disciplina, a organização e a visão estratégica de um executivo de Fortune 500, é o que torna o personagem fascinante e perturbador simultaneamente. Ele é o capitalismo americano funcionando exatamente como foi projetado, apenas em um mercado que o Estado decidiu chamar de ilegal. Denzel Washington, como Frank Lucas, entregou uma das performances mais contidas e mais poderosas de toda a sua carreira, e considerando a carreira de Denzel Washington isso é uma declaração de peso considerável. Washington construiu Lucas com uma calma e uma certeza em si mesmo que tornavam cada cena de violência ou de poder mais perturbadora por emergir de alguém que nunca parece fora de controle. A cena em que Lucas publicamente executa um rival em plena rua de Harlem e depois volta a comer o café da manhã com a família é um momento que define completamente o personagem, não pela violência em si mas pela ausência de perturbação que a segue. Russell Crowe como Richie Roberts foi a escolha que equilibrou moralmente o filme sem torná-lo simplista. Roberts é um policial honesto em um departamento corrupto e essa honestidade lhe custa tudo, incluindo o casamento e as amizades dentro da força policial. Crowe criou Roberts com uma tenacidade e uma solidão que tornavam o personagem tão fascinante quanto Lucas, dois homens excepcionais em seus campos respectivos que o destino havia colocado em lados opostos de uma linha que ambos haviam desenhado para si mesmos. A dinâmica entre os dois no terceiro ato é uma das mais eletrizantes do cinema policial americano dos anos 2000. Ridley Scott dirigiu American Gangster com a mesma maestria visual que havia trazido para Gladiador e Black Hawk Down, uma capacidade de criar mundos completamente imersivos que parecem ter existido antes e depois das câmaras. O Harlem dos anos 1970 que Scott construiu tem uma textura e uma autenticidade que a maioria dos filmes de época nunca alcança. Os apartamentos, as roupas, os carros, os sons e os cheiros de uma comunidade específica em um momento histórico específico materializados com uma precisão que exigia meses de pesquisa e uma equipe de produção extraordinariamente dedicada. Steven Zaillian escreveu o roteiro baseado em um artigo jornalístico de Mark Jacobson sobre Frank Lucas, um homem real que havia sido maior traficante de heroína dos Estados Unidos nos anos 1970 e que havia cooperado com as autoridades após sua prisão. Zaillian passou anos desenvolvendo o roteiro, foi contratado originalmente em 2000 e entregou uma primeira versão completa apenas em 2005. Esse processo lento e cuidadoso é perceptível na estrutura do filme. Cada personagem, cada cena e cada escolha narrativa parece deliberada de uma forma que roteiros escritos sob pressão raramente conseguem.
O elenco de suporte de American Gangster é simplesmente extraordinário. Josh Brolin como detetive corrupto trupo, Chiwetel Ejiofor como irmão de Frank, Cuba Gooding Jr., John Knox, RZA, Common e Idris Elba em papéis que poderiam ser apenas periféricos e que cada ator transformou em presenças memoráveis. A decisão de Ridley Scott de escalar esse nível de talento para papéis secundários é a marca de um diretor que entende que universos cinematográficos convincentes são construídos pelos detalhes e não apenas pelas estrelas centrais. A fotografia de Harris Savides criou uma paleta visual que misturava a textura granulada do cinema americano dos anos 1970 com a precisão digital contemporânea de uma forma que conferia ao filme uma identidade visual completamente original. Savides estudou os filmes policiais dos anos 1970, Serpico, O Poderoso Chefão, Dog Day Afterno, e extraiu deles uma linguagem de luz e cor que honrava a estética da época sem se tornar pastiche. O resultado é um filme que parece simultaneamente contemporâneo e profundamente enraizado no período que retrata. A trilha sonora de Mark Streitenfeld complementou perfeitamente a estética visual, criando uma identidade sonora que misturava soul e jazz dos anos 1970 com composições orquestrais contemporâneas. A forma como a música muda sutilmente entre as cenas de Frank e as cenas de Richie, mais quente e mais confiante nas primeiras, mais tensa e mais solitária nas segundas, é uma das escolhas musicais mais inteligentes do cinema policial daquela década. American Gangster permanece como um dos filmes mais importantes do cinema policial americano dos anos 2000, uma obra que elevou o gênero a oferecer complexidade moral onde convencionalmente existe apenas julgamento simples. Frank Lucas Real assistiu ao filme e declarou que Washington havia capturado sua essência com uma precisão que o surpreendeu. Denzel Washington e Russell Crowe criaram dois personagens que pertencem à história do cinema de crime com a mesma legitimidade que Michael Corleone e Tony Montana, e isso é o mais alto elogio que o gênero pode receber. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em novembro de 2007, a Universal Pictures lançou American Gangster e entregou ao mundo um dos filmes de crime mais ricos e mais cinematograficamente ambiciosos dos anos 2000. Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Denzel Washington e Russell Crowe, o filme arrecadou 266 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 100 milhões e se tornou imediatamente um dos filmes mais discutidos e mais admirados daquele ano. Mas o que torna American Gangster genuinamente extraordinário não é a escala da produção nem o talento das estrelas, é a decisão narrativa central de contar a história de um criminoso e de seu perseguidor com exatamente o mesmo respeito e a mesma profundidade humana. Vamos começar pelo que American Gangster entende sobre o crime que poucos filmes do gênero têm a coragem de explorar de verdade. Frank Lucas não é um monstro. É um homem extraordinariamente inteligente e extraordinariamente ambicioso que nasceu em um sistema que havia decidido que pessoas como ele não teriam acesso legítimo ao tipo de sucesso que desejava. A forma como Lucas construiu um império de heroína em Harlem nos anos 1970, com a disciplina, a organização e a visão estratégica de um executivo de Fortune 500, é o que torna o personagem fascinante e perturbador simultaneamente. Ele é o capitalismo americano funcionando exatamente como foi projetado, apenas em um mercado que o Estado decidiu chamar de ilegal. Denzel Washington, como Frank Lucas, entregou uma das performances mais contidas e mais poderosas de toda a sua carreira, e considerando a carreira de Denzel Washington isso é uma declaração de peso considerável. Washington construiu Lucas com uma calma e uma certeza em si mesmo que tornavam cada cena de violência ou de poder mais perturbadora por imergir de alguém que nunca parece fora de controle. A cena em que Lucas publicamente executa um rival em plena rua de Harlem e depois volta a comer o café da manhã com a família é um momento que define completamente o personagem, não pela violência em si mas pela ausência de perturbação que a segue. Russell Crowe como Richie Roberts foi a escolha que equilibrou moralmente o filme sem torná-lo simplista. Roberts é um policial honesto em um departamento corrupto e essa honestidade lhe custa tudo, incluindo o casamento e as amizades dentro da força policial. Crowe criou Roberts com uma tenacidade e uma solidão que tornavam o personagem tão fascinante quanto Lucas, dois homens excepcionais em seus campos respectivos que o destino havia colocado em lados opostos de uma linha que ambos haviam desenhado para si mesmos. A dinâmica entre os dois no terceiro ato é uma das mais eletrizantes do cinema policial americano dos anos 2000.
Ridley Scott dirigiu American Gangster com a mesma maestria visual que havia trazido para Gladiador e Black Hawk Down, uma capacidade de criar mundos completamente imersivos que parecem ter existido antes e depois das câmaras. O Harlem dos anos 1970 que Scott construiu tem uma textura e uma autenticidade que a maioria dos filmes de época nunca alcança. Os apartamentos, as roupas, os carros, os sons e os cheiros de uma comunidade específica em um momento histórico específico materializados com uma precisão que exigia meses de pesquisa e uma equipe de produção extraordinariamente dedicada. Steven Zaillian escreveu o roteiro baseado em um artigo jornalístico de Mark Jacobson sobre Frank Lucas, um homem real que havia sido maior traficante de heroína dos Estados Unidos nos anos 1970 e que havia cooperado com as autoridades após sua prisão. Zaillian passou anos desenvolvendo o roteiro, foi contratado originalmente em 2000 e entregou uma primeira versão completa apenas em 2005. Esse processo lento e cuidadoso é perceptível na estrutura do filme. Cada personagem, cada cena e cada escolha narrativa parece deliberada de uma forma que roteiros escritos sob pressão raramente conseguem. O elenco de suporte de American Gangster é simplesmente extraordinário. Josh Brolin como detetive corrupto trupo, Chiwetel Ejiofor como irmão de Frank, Cuba Gooding Jr., John Knox, RZA, Common e Idris Elba em papéis que poderiam ser apenas periféricos e que cada ator transformou em presenças memoráveis. A decisão de Ridley Scott de escalar esse nível de talento para papéis secundários é a marca de um diretor que entende que universos cinematográficos convincentes são construídos pelos detalhes e não apenas pelas estrelas centrais. A fotografia de Harris Savides criou uma paleta visual que misturava a textura granulada do cinema americano dos anos 1970 com a precisão digital contemporânea de uma forma que conferia ao filme uma identidade visual completamente original. Savides estudou os filmes policiais dos anos 1970, Serpico, O Poderoso Chefão, Dog Day Afterno, e extraiu deles uma linguagem de luz e cor que honrava a estética da época sem se tornar pastiche. O resultado é um filme que parece simultaneamente contemporâneo e profundamente enraizado no período que retrata. A trilha sonora de Mark Streitenfeld complementou perfeitamente a estética visual, criando uma identidade sonora que misturava soul e jazz dos anos 1970 com composições orquestrais contemporâneas. A forma como a música muda sutilmente entre as cenas de Frank e as cenas de Richie, mais quente e mais confiante nas primeiras, mais tensa e mais solitária nas segundas, é uma das escolhas musicais mais inteligentes do cinema policial daquela década. American Gangster permanece como um dos filmes mais importantes do cinema policial americano dos anos 2000, uma obra que elevou o gênero a oferecer complexidade moral onde convencionalmente existe apenas julgamento simples. Frank Lucas Real assistiu ao filme e declarou que Washington havia capturado sua essência com uma precisão que o surpreendeu. Denzel Washington e Russell Crowe criaram dois personagens que pertencem à história do cinema de crime com a mesma legitimidade que Michael Corleone e Tony Montana, e isso é o mais alto elogio que o gênero pode receber. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em novembro de 2007, a Universal Pictures lançou American Gangster e entregou ao mundo um dos filmes de crime mais ricos e mais cinematograficamente ambiciosos dos anos 2000. Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Denzel Washington e Russell Crowe, o filme arrecadou $266 milhões mundialmente com um orçamento de 100 milhões e se tornou imediatamente um dos filmes mais discutidos e mais admirados daquele ano. Mas o que torna American Gangster genuinamente extraordinário não é a escala da produção nem o talento das estrelas, é a decisão narrativa central de contar a história de um criminoso e de seu perseguidor com exatamente o mesmo respeito e a mesma profundidade humana. Vamos começar pelo que American Gangster entende sobre o crime que poucos filmes do gênero têm a coragem de explorar de verdade. Frank Lucas não é um monstro. É um homem extraordinariamente inteligente e extraordinariamente ambicioso que nasceu em um sistema que havia decidido que pessoas como ele não teriam acesso legítimo ao tipo de sucesso que desejava. A forma como Lucas construiu um império de heroína em Harlem nos anos 1970, com a disciplina, a organização e a visão estratégica de um executivo de Fortune 500, é o que torna o personagem fascinante e perturbador simultaneamente. Ele é o capitalismo americano funcionando exatamente como foi projetado, apenas em um mercado que o Estado decidiu chamar de ilegal.
Denzel Washington, como Frank Lucas, entregou uma das performances mais contidas e mais poderosas de toda a sua carreira, e considerando a carreira de Denzel Washington, isso é uma declaração de peso considerável. Washington construiu Lucas com uma calma e uma certeza em si mesmo que tornavam cada cena de violência ou de poder mais perturbadora por emergir de alguém que nunca parece fora de controle. A cena em que Lucas publicamente executa um rival em plena rua de Harlem e depois volta a comer o café da manhã com a família é um momento que define completamente o personagem, não pela violência em si mas pela ausência de perturbação que a segue. Russell Crowe como Richie Roberts foi a escolha que equilibrou moralmente o filme sem torná-lo simplista. Roberts é um policial honesto em um departamento corrupto e essa honestidade lhe custa tudo, incluindo o casamento e as amizades dentro da força policial. Crowe criou Roberts com uma tenacidade e uma solidão que tornavam o personagem tão fascinante quanto Lucas, dois homens excepcionais em seus campos respectivos que o destino havia colocado em lados opostos de uma linha que ambos haviam desenhado para si mesmos. A dinâmica entre os dois no terceiro ato é uma das mais eletrizantes do cinema policial americano dos anos 2000. Ridley Scott dirigiu American Gangster com a mesma maestria visual que havia trazido para Gladiador e Black Hawk Down, uma capacidade de criar mundos completamente imersivos que parecem ter existido antes e depois das câmaras. O Harlem dos anos 1970 que Scott construiu tem uma textura e uma autenticidade que a maioria dos filmes de época nunca alcança. Os apartamentos, as roupas, os carros, os sons e os cheiros de uma comunidade específica em um momento histórico específico materializados com uma precisão que exigia meses de pesquisa e uma equipe de produção extraordinariamente dedicada. Steven Zaillian escreveu o roteiro baseado em um artigo jornalístico de Mark Jacobson sobre Frank Lucas, um homem real que havia sido maior traficante de heroína dos Estados Unidos nos anos 1970 e que havia cooperado com as autoridades após sua prisão. Zaillian passou anos desenvolvendo o roteiro, foi contratado originalmente em 2000 e entregou uma primeira versão completa apenas em 2005. Esse processo lento e cuidadoso é perceptível na estrutura do filme. Cada personagem, cada cena e cada escolha narrativa parece deliberada de uma forma que roteiros escritos sob pressão raramente conseguem. O elenco de suporte de American Gangster é simplesmente extraordinário. Josh Brolin como detetive corrupto trupo, Chiwetel Ejiofor como irmão de Frank, Cuba Gooding Jr., John Knox, RZA, Common e Idris Elba em papéis que poderiam ser apenas periféricos e que cada ator transformou em presenças memoráveis. A decisão de Ridley Scott de escalar esse nível de talento para papéis secundários é a marca de um diretor que entende que universos cinematográficos convincentes são construídos pelos detalhes e não apenas pelas estrelas centrais. A fotografia de Harris Savides criou uma paleta visual que misturava a textura granulada do cinema americano dos anos 1970 com a precisão digital contemporânea de uma forma que conferia ao filme uma identidade visual completamente original. Savides estudou os filmes policiais dos anos 1970, Serpico, O Poderoso Chefão, Dog Day Afterno, e extraiu deles uma linguagem de luz e cor que honrava a estética da época sem se tornar pastiche. O resultado é um filme que parece simultaneamente contemporâneo e profundamente enraizado no período que retrata. A trilha sonora de Mark Streitenfeld complementou perfeitamente a estética visual, criando uma identidade sonora que misturava soul e jazz dos anos 1970 com composições orquestrais contemporâneas. A forma como a música muda sutilmente entre as cenas de Frank e as cenas de Richie, mais quente e mais confiante nas primeiras, mais tensa e mais solitária nas segundas, é uma das escolhas musicais mais inteligentes do cinema policial daquela década. American Gangster permanece como um dos filmes mais importantes do cinema policial americano dos anos 2000, uma obra que elevou o gênero a oferecer complexidade moral onde convencionalmente existe apenas julgamento simples. Frank Lucas Real assistiu ao filme e declarou que Washington havia capturado sua essência com uma precisão que o surpreendeu. Denzel Washington e Russell Crowe criaram dois personagens que pertencem à história do cinema de crime com a mesma legitimidade que Michael Corleone e Tony Montana, e isso é o mais alto elogio que o gênero pode receber. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em novembro de 2007, a Universal Pictures lançou American Gangster e entregou ao mundo um dos filmes de crime mais ricos e mais cinematograficamente ambiciosos dos anos 2000. Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Denzel Washington e Russell Crowe,
o filme arrecadou 266 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 100 milhões e se tornou imediatamente um dos filmes mais discutidos e mais admirados daquele ano. Mas o que torna American Gangster genuinamente extraordinário não é a escala da produção nem o talento das estrelas, é a decisão narrativa central de contar a história de um criminoso e de seu perseguidor com exatamente o mesmo respeito e a mesma profundidade humana. Vamos começar pelo que American Gangster entende sobre o crime que poucos filmes do gênero têm a coragem de explorar de verdade. Frank Lucas não é um monstro. É um homem extraordinariamente inteligente e extraordinariamente ambicioso que nasceu em um sistema que havia decidido que pessoas como ele não teriam acesso legítimo ao tipo de sucesso que desejava. A forma como Lucas construiu um império de heroína em Harlem nos anos 1970, com a disciplina, a organização e a visão estratégica de um executivo de Fortune 500, é o que torna o personagem fascinante e perturbador simultaneamente. Ele é o capitalismo americano funcionando exatamente como foi projetado, apenas em um mercado que o Estado decidiu chamar de ilegal. Denzel Washington, como Frank Lucas, entregou uma das performances mais contidas e mais poderosas de toda a sua carreira, e considerando a carreira de Denzel Washington isso é uma declaração de peso considerável. Washington construiu Lucas com uma calma e uma certeza em si mesmo que tornavam cada cena de violência ou de poder mais perturbadora por emergir de alguém que nunca parece fora de controle. A cena em que Lucas publicamente executa um rival em plena rua de Harlem e depois volta a comer o café da manhã com a família é um momento que define completamente o personagem, não pela violência em si mas pela ausência de perturbação que a segue. Russell Crowe como Richie Roberts foi a escolha que equilibrou moralmente o filme sem torná-lo simplista. Roberts é um policial honesto em um departamento corrupto e essa honestidade lhe custa tudo, incluindo o casamento e as amizades dentro da força policial. Crowe criou Roberts com uma tenacidade e uma solidão que tornavam o personagem tão fascinante quanto Lucas, dois homens excepcionais em seus campos respectivos que o destino havia colocado em lados opostos de uma linha que ambos haviam desenhado para si mesmos. A dinâmica entre os dois no terceiro ato é uma das mais eletrizantes do cinema policial americano dos anos 2000. Ridley Scott dirigiu American Gangster com a mesma maestria visual que havia trazido para Gladiador e Black Hawk Down, uma capacidade de criar mundos completamente imersivos que parecem ter existido antes e depois das câmaras. O Harlem dos anos 1970 que Scott construiu tem uma textura e uma autenticidade que a maioria dos filmes de época nunca alcança. Os apartamentos, as roupas, os carros, os sons e os cheiros de uma comunidade específica em um momento histórico específico materializados com uma precisão que exigia meses de pesquisa e uma equipe de produção extraordinariamente dedicada. Steven Zaillian escreveu o roteiro baseado em um artigo jornalístico de Mark Jacobson sobre Frank Lucas, um homem real que havia sido maior traficante de heroína dos Estados Unidos nos anos 1970 e que havia cooperado com as autoridades após sua prisão. Zaillian passou anos desenvolvendo o roteiro, foi contratado originalmente em 2000 e entregou uma primeira versão completa apenas em 2005. Esse processo lento e cuidadoso é perceptível na estrutura do filme. Cada personagem, cada cena e cada escolha narrativa parece deliberada de uma forma que roteiros escritos sob pressão raramente conseguem. O elenco de suporte de American Gangster é simplesmente extraordinário. Josh Brolin como detetive corrupto trupo, Chiwetel Ejiofor como irmão de Frank, Cuba Gooding Jr., John Knox, RZA, Common e Idris Elba em papéis que poderiam ser apenas periféricos e que cada ator transformou em presenças memoráveis. A decisão de Ridley Scott de escalar esse nível de talento para papéis secundários é a marca de um diretor que entende que universos cinematográficos convincentes são construídos pelos detalhes e não apenas pelas estrelas centrais. A fotografia de R. Savides criou uma paleta visual que misturava a textura granulada do cinema americano dos anos 1970 com a precisão digital contemporânea de uma forma que conferia ao filme uma identidade visual completamente original. Savides estudou os filmes policiais dos anos 1970, Serpico, O Poderoso Chefão, Dog Day Afterno, e extraiu deles uma linguagem de luz e cor que honrava a estética da época sem se tornar pastiche. O resultado é um filme que parece simultaneamente contemporâneo e profundamente enraizado no período que retrata. A trilha sonora de Mark Streitenfeld complementou perfeitamente a estética visual, criando uma identidade sonora que misturava soul e jazz dos anos 1970 com composições orquestrais contemporâneas.
A forma como a música muda sutilmente entre as cenas de Frank e as cenas de Richie, mais quente e mais confiante nas primeiras, mais tensa e mais solitária nas segundas, é uma das escolhas musicais mais inteligentes do cinema policial daquela década. American Gangster permanece como um dos filmes mais importantes do cinema policial americano dos anos 2000, uma obra que elevou o gênero a oferecer complexidade moral onde convencionalmente existe apenas julgamento simples. Frank Lucas Real assistiu ao filme e declarou que Washington havia capturado sua essência com uma precisão que o surpreendeu. Denzel Washington e Russell Crowe criaram dois personagens que pertencem à história do cinema de crime com a mesma legitimidade que Michael Corleone e Tony Montana, e isso é o mais alto elogio que o gênero pode receber. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em novembro de 2007, a Universal Pictures lançou American Gangster e entregou ao mundo um dos filmes de crime mais ricos e mais cinematograficamente ambiciosos dos anos 2000. Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Denzel Washington e Russell Crowe, o filme arrecadou 266 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 100 milhões e se tornou imediatamente um dos filmes mais discutidos e mais admirados daquele ano. Mas o que torna American Gangster genuinamente extraordinário não é a escala da produção nem o talento das estrelas, é a decisão narrativa central de contar a história de um criminoso e de seu perseguidor com exatamente o mesmo respeito e a mesma profundidade humana. Vamos começar pelo que American Gangster entende sobre o crime que poucos filmes do gênero têm a coragem de explorar de verdade. Frank Lucas não é um monstro. É um homem extraordinariamente inteligente e extraordinariamente ambicioso que nasceu em um sistema que havia decidido que pessoas como ele não teriam acesso legítimo ao tipo de sucesso que desejava. A forma como Lucas construiu um império de heroína em Harlem nos anos 1970, com a disciplina, a organização e a visão estratégica de um executivo de Fortune 500, é o que torna o personagem fascinante e perturbador simultaneamente. Ele é o capitalismo americano funcionando exatamente como foi projetado, apenas em um mercado que o Estado decidiu chamar de ilegal. Denzel Washington, como Frank Lucas, entregou uma das performances mais contidas e mais poderosas de toda a sua carreira, e considerando a carreira de Denzel Washington isso é uma declaração de peso considerável. Washington construiu Lucas com uma calma e uma certeza em si mesmo que tornavam cada cena de violência ou de poder mais perturbadora por imergir de alguém que nunca parece fora de controle. A cena em que Lucas publicamente executa um rival em plena rua de Harlem e depois volta a comer o café da manhã com a família é um momento que define completamente o personagem, não pela violência em si mas pela ausência de perturbação que a segue. Russell Crowe como Richie Roberts foi a escolha que equilibrou moralmente o filme sem torná-lo simplista. Roberts é um policial honesto em um departamento corrupto e essa honestidade lhe custa tudo, incluindo o casamento e as amizades dentro da força policial. Crowe criou Roberts com uma tenacidade e uma solidão que tornavam o personagem tão fascinante quanto Lucas, dois homens excepcionais em seus campos respectivos que o destino havia colocado em lados opostos de uma linha que ambos haviam desenhado para si mesmos. A dinâmica entre os dois no terceiro ato é uma das mais eletrizantes do cinema policial americano dos anos 2000. Ridley Scott dirigiu American Gangster com a mesma maestria visual que havia trazido para Gladiador e Black Hawk Down, uma capacidade de criar mundos completamente imersivos que parecem ter existido antes e depois das câmaras. O Harlem dos anos 1970 que Scott construiu tem uma textura e uma autenticidade que a maioria dos filmes de época nunca alcança. Os apartamentos, as roupas, os carros, os sons e os cheiros de uma comunidade específica em um momento histórico específico materializados com uma precisão que exigia meses de pesquisa e uma equipe de produção extraordinariamente dedicada. Steven Zaillian escreveu o roteiro baseado em um artigo jornalístico de Mark Jacobson sobre Frank Lucas, um homem real que havia sido maior traficante de heroína dos Estados Unidos nos anos 1970 e que havia cooperado com as autoridades após sua prisão. Zaillian passou anos desenvolvendo o roteiro, foi contratado originalmente em 2000 e entregou uma primeira versão completa apenas em 2005. Esse processo lento e cuidadoso é perceptível na estrutura do filme. Cada personagem, cada cena e cada escolha narrativa parece deliberada de uma forma que roteiros escritos sob pressão raramente conseguem.
O elenco de suporte de American Gangster é simplesmente extraordinário. Josh Brolin como detetive corrupto trupo, Chiwetel Ejiofor como irmão de Frank, Cuba Gooding Jr., John Knox, RZA, Common e Idris Elba em papéis que poderiam ser apenas periféricos e que cada ator transformou em presenças memoráveis. A decisão de Ridley Scott de escalar esse nível de talento para papéis secundários é a marca de um diretor que entende que universos cinematográficos convincentes são construídos pelos detalhes e não apenas pelas estrelas centrais. A fotografia de Harris Savides criou uma paleta visual que misturava a textura granulada do cinema americano dos anos 1970 com a precisão digital contemporânea de uma forma que conferia ao filme uma identidade visual completamente original. Savides estudou os filmes policiais dos anos 1970, Serpico, O Poderoso Chefão, Dog Day Afterno, e extraiu deles uma linguagem de luz e cor que honrava a estética da época sem se tornar pastiche. O resultado é um filme que parece simultaneamente contemporâneo e profundamente enraizado no período que retrata. A trilha sonora de Mark Streitenfeld complementou perfeitamente a estética visual, criando uma identidade sonora que misturava soul e jazz dos anos 1970 com composições orquestrais contemporâneas. A forma como a música muda sutilmente entre as cenas de Frank e as cenas de Richie, mais quente e mais confiante nas primeiras, mais tensa e mais solitária nas segundas, é uma das escolhas musicais mais inteligentes do cinema policial daquela década. American Gangster permanece como um dos filmes mais importantes do cinema policial americano dos anos 2000, uma obra que elevou o gênero a oferecer complexidade moral onde convencionalmente existe apenas julgamento simples. Frank Lucas Real assistiu ao filme e declarou que Washington havia capturado sua essência com uma precisão que o surpreendeu. Denzel Washington e Russell Crowe criaram dois personagens que pertencem à história do cinema de crime com a mesma legitimidade que Michael Corleone e Tony Montana, e isso é o mais alto elogio que o gênero pode receber. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em novembro de 2007, a Universal Pictures lançou American Gangster e entregou ao mundo um dos filmes de crime mais ricos e mais cinematograficamente ambiciosos dos anos 2000. Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Denzel Washington e Russell Crowe, o filme arrecadou $266 milhões mundialmente com um orçamento de 100 milhões e se tornou imediatamente um dos filmes mais discutidos e mais admirados daquele ano. Mas o que torna American Gangster genuinamente extraordinário não é a escala da produção nem o talento das estrelas, é a decisão narrativa central de contar a história de um criminoso e de seu perseguidor com exatamente o mesmo respeito e a mesma profundidade humana. Vamos começar pelo que American Gangster entende sobre o crime que poucos filmes do gênero têm a coragem de explorar de verdade. Frank Lucas não é um monstro. É um homem extraordinariamente inteligente e extraordinariamente ambicioso que nasceu em um sistema que havia decidido que pessoas como ele não teriam acesso legítimo ao tipo de sucesso que desejava. A forma como Lucas construiu um império de heroína em Harlem nos anos 1970, com a disciplina, a organização e a visão estratégica de um executivo de Fortune 500, é o que torna o personagem fascinante e perturbador simultaneamente. Ele é o capitalismo americano funcionando exatamente como foi projetado, apenas em um mercado que o Estado decidiu chamar de ilegal. Denzel Washington, como Frank Lucas, entregou uma das performances mais contidas e mais poderosas de toda a sua carreira, e considerando a carreira de Denzel Washington isso é uma declaração de peso considerável. Washington construiu Lucas com uma calma e uma certeza em si mesmo que tornavam cada cena de violência ou de poder mais perturbadora por emergir de alguém que nunca parece fora de controle. A cena em que Lucas publicamente executa um rival em plena rua de Harlem e depois volta a comer o café da manhã com a família é um momento que define completamente o personagem, não pela violência em si mas pela ausência de perturbação que a segue. Russell Crowe como Richie Roberts foi a escolha que equilibrou moralmente o filme sem torná-lo simplista. Roberts é um policial honesto em um departamento corrupto e essa honestidade lhe custa tudo, incluindo o casamento e as amizades dentro da força policial. Crowe criou Roberts com uma tenacidade e uma solidão que tornavam o personagem tão fascinante quanto Lucas, dois homens excepcionais em seus campos respectivos que o destino havia colocado em lados opostos de uma linha que ambos haviam desenhado para si mesmos. A dinâmica entre os dois no terceiro ato é uma das mais eletrizantes do cinema policial americano dos anos 2000.
Ridley Scott dirigiu American Gangster com a mesma maestria visual que havia trazido para Gladiador e Black Hawk Down, uma capacidade de criar mundos completamente imersivos que parecem ter existido antes e depois das câmaras. O Harlem dos anos 1970 que Scott construiu tem uma textura e uma autenticidade que a maioria dos filmes de época nunca alcança. Os apartamentos, as roupas, os carros, os sons e os cheiros de uma comunidade específica em um momento histórico específico materializados com uma precisão que exigia meses de pesquisa e uma equipe de produção extraordinariamente dedicada. Steven Zaillian escreveu o roteiro baseado em um artigo jornalístico de Mark Jacobson sobre Frank Lucas, um homem real que havia sido maior traficante de heroína dos Estados Unidos nos anos 1970 e que havia cooperado com as autoridades após sua prisão. Zaillian passou anos desenvolvendo o roteiro, foi contratado originalmente em 2000 e entregou uma primeira versão completa apenas em 2005. Esse processo lento e cuidadoso é perceptível na estrutura do filme. Cada personagem, cada cena e cada escolha narrativa parece deliberada de uma forma que roteiros escritos sob pressão raramente conseguem. O elenco de suporte de American Gangster é simplesmente extraordinário. Josh Brolin como detetive corrupto trupo, Chiwetel Ejiofor como irmão de Frank, Cuba Gooding Jr., John Knox, RZA, Common e Idris Elba em papéis que poderiam ser apenas periféricos e que cada ator transformou em presenças memoráveis. A decisão de Ridley Scott de escalar esse nível de talento para papéis secundários é a marca de um diretor que entende que universos cinematográficos convincentes são construídos pelos detalhes e não apenas pelas estrelas centrais. A fotografia de Harris Savides criou uma paleta visual que misturava a textura granulada do cinema americano dos anos 1970 com a precisão digital contemporânea de uma forma que conferia ao filme uma identidade visual completamente original. Savides estudou os filmes policiais dos anos 1970, Serpico, O Poderoso Chefão, Dog Day Afterno, e extraiu deles uma linguagem de luz e cor que honrava a estética da época sem se tornar pastiche. O resultado é um filme que parece simultaneamente contemporâneo e profundamente enraizado no período que retrata. A trilha sonora de Mark Streitenfeld complementou perfeitamente a estética visual, criando uma identidade sonora que misturava soul e jazz dos anos 1970 com composições orquestrais contemporâneas. A forma como a música muda sutilmente entre as cenas de Frank e as cenas de Richie, mais quente e mais confiante nas primeiras, mais tensa e mais solitária nas segundas, é uma das escolhas musicais mais inteligentes do cinema policial daquela década. American Gangster permanece como um dos filmes mais importantes do cinema policial americano dos anos 2000, uma obra que elevou o gênero a oferecer complexidade moral onde convencionalmente existe apenas julgamento simples. Frank Lucas Real assistiu ao filme e declarou que Washington havia capturado sua essência com uma precisão que o surpreendeu. Denzel Washington e Russell Crowe criaram dois personagens que pertencem à história do cinema de crime com a mesma legitimidade que Michael Corleone e Tony Montana, e isso é o mais alto elogio que o gênero pode receber. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em novembro de 2007, a Universal Pictures lançou American Gangster e entregou ao mundo um dos filmes de crime mais ricos e mais cinematograficamente ambiciosos dos anos 2000. Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Denzel Washington e Russell Crowe, o filme arrecadou 266 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 100 milhões e se tornou imediatamente um dos filmes mais discutidos e mais admirados daquele ano. Mas o que torna American Gangster genuinamente extraordinário não é a escala da produção nem o talento das estrelas, é a decisão narrativa central de contar a história de um criminoso e de seu perseguidor com exatamente o mesmo respeito e a mesma profundidade humana. Vamos começar pelo que American Gangster entende sobre o crime que poucos filmes do gênero têm a coragem de explorar de verdade. Frank Lucas não é um monstro. É um homem extraordinariamente inteligente e extraordinariamente ambicioso que nasceu em um sistema que havia decidido que pessoas como ele não teriam acesso legítimo ao tipo de sucesso que desejava. A forma como Lucas construiu um império de heroína em Harlem nos anos 1970, com a disciplina, a organização e a visão estratégica de um executivo de Fortune 500, é o que torna o personagem fascinante e perturbador simultaneamente. Ele é o capitalismo americano funcionando exatamente como foi projetado, apenas em um mercado que o Estado decidiu chamar de ilegal.
Denzel Washington, como Frank Lucas, entregou uma das performances mais contidas e mais poderosas de toda a sua carreira, e considerando a carreira de Denzel Washington, isso é uma declaração de peso considerável. Washington construiu Lucas com uma calma e uma certeza em si mesmo que tornavam cada cena de violência ou de poder mais perturbadora por emergir de alguém que nunca parece fora de controle. A cena em que Lucas publicamente executa um rival em plena rua de Harlem e depois volta a comer o café da manhã com a família é um momento que define completamente o personagem, não pela violência em si mas pela ausência de perturbação que a segue. Russell Crowe como Richie Roberts foi a escolha que equilibrou moralmente o filme sem torná-lo simplista. Roberts é um policial honesto em um departamento corrupto e essa honestidade lhe custa tudo, incluindo o casamento e as amizades dentro da força policial. Crowe criou Roberts com uma tenacidade e uma solidão que tornavam o personagem tão fascinante quanto Lucas, dois homens excepcionais em seus campos respectivos que o destino havia colocado em lados opostos de uma linha que ambos haviam desenhado para si mesmos. A dinâmica entre os dois no terceiro ato é uma das mais eletrizantes do cinema policial americano dos anos 2000. Ridley Scott dirigiu American Gangster com a mesma maestria visual que havia trazido para Gladiador e Black Hawk Down, uma capacidade de criar mundos completamente imersivos que parecem ter existido antes e depois das câmaras. O Harlem dos anos 1970 que Scott construiu tem uma textura e uma autenticidade que a maioria dos filmes de época nunca alcança. Os apartamentos, as roupas, os carros, os sons e os cheiros de uma comunidade específica em um momento histórico específico materializados com uma precisão que exigia meses de pesquisa e uma equipe de produção extraordinariamente dedicada. Steven Zaillian escreveu o roteiro baseado em um artigo jornalístico de Mark Jacobson sobre Frank Lucas, um homem real que havia sido maior traficante de heroína dos Estados Unidos nos anos 1970 e que havia cooperado com as autoridades após sua prisão. Zaillian passou anos desenvolvendo o roteiro, foi contratado originalmente em 2000 e entregou uma primeira versão completa apenas em 2005. Esse processo lento e cuidadoso é perceptível na estrutura do filme. Cada personagem, cada cena e cada escolha narrativa parece deliberada de uma forma que roteiros escritos sob pressão raramente conseguem. O elenco de suporte de American Gangster é simplesmente extraordinário. Josh Brolin como detetive corrupto trupo, Chiwetel Ejiofor como irmão de Frank, Cuba Gooding Jr., John Knox, RZA, Common e Idris Elba em papéis que poderiam ser apenas periféricos e que cada ator transformou em presenças memoráveis. A decisão de Ridley Scott de escalar esse nível de talento para papéis secundários é a marca de um diretor que entende que universos cinematográficos convincentes são construídos pelos detalhes e não apenas pelas estrelas centrais. A fotografia de R. Savides criou uma paleta visual que misturava a textura granulada do cinema americano dos anos 1970 com a precisão digital contemporânea de uma forma que conferia ao filme uma identidade visual completamente original. Savides estudou os filmes policiais dos anos 1970, Serpico, O Poderoso Chefão, Dog Day Afterno, e extraiu deles uma linguagem de luz e cor que honrava a estética da época sem se tornar pastiche. O resultado é um filme que parece simultaneamente contemporâneo e profundamente enraizado no período que retrata. A trilha sonora de Mark Streitenfeld complementou perfeitamente a estética visual, criando uma identidade sonora que misturava soul e jazz dos anos 1970 com composições orquestrais contemporâneas. A forma como a música muda sutilmente entre as cenas de Frank e as cenas de Richie, mais quente e mais confiante nas primeiras, mais tensa e mais solitária nas segundas, é uma das escolhas musicais mais inteligentes do cinema policial daquela década. American Gangster permanece como um dos filmes mais importantes do cinema policial americano dos anos 2000, uma obra que elevou o gênero a oferecer complexidade moral onde convencionalmente existe apenas julgamento simples. Frank Lucas Real assistiu ao filme e declarou que Washington havia capturado sua essência com uma precisão que o surpreendeu. Denzel Washington e Russell Crowe criaram dois personagens que pertencem à história do cinema de crime com a mesma legitimidade que Michael Corleone e Tony Montana, e isso é o mais alto elogio que o gênero pode receber. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em novembro de 2007, a Universal Pictures lançou American Gangster e entregou ao mundo um dos filmes de crime mais ricos e mais cinematograficamente ambiciosos dos anos 2000. Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Denzel Washington e Russell Crowe,
O filme arrecadou 266 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 100 milhões e se tornou imediatamente um dos filmes mais discutidos e mais admirados daquele ano. Mas o que torna American Gangster genuinamente extraordinário não é a escala da produção nem o talento das estrelas, é a decisão narrativa central de contar a história de um criminoso e de seu perseguidor com exatamente o mesmo respeito e a mesma profundidade humana. Vamos começar pelo que American Gangster entende sobre o crime que poucos filmes do gênero têm a coragem de explorar de verdade. Frank Lucas não é um monstro. É um homem extraordinariamente inteligente e extraordinariamente ambicioso que nasceu em um sistema que havia decidido que pessoas como ele não teriam acesso legítimo ao tipo de sucesso que desejava. A forma como Lucas construiu um império de heroína em Harlem nos anos 1970, com a disciplina, a organização e a visão estratégica de um executivo de Fortune 500, é o que torna o personagem fascinante e perturbador simultaneamente. Ele é o capitalismo americano funcionando exatamente como foi projetado, apenas em um mercado que o Estado decidiu chamar de ilegal. Denzel Washington, como Frank Lucas, entregou uma das performances mais contidas e mais poderosas de toda a sua carreira, e considerando a carreira de Denzel Washington, isso é uma declaração de peso considerável. Washington construiu Lucas com uma calma e uma certeza em si mesmo que tornavam cada cena de violência ou de poder mais perturbadora por emergir de alguém que nunca parece fora de controle. A cena em que Lucas publicamente executa um rival em plena rua de Harlem e depois volta a comer o café da manhã com a família é um momento que define completamente o personagem, não pela violência em si mas pela ausência de perturbação que a segue. Russell Crowe como Richie Roberts foi a escolha que equilibrou moralmente o filme sem torná-lo simplista. Roberts é um policial honesto em um departamento corrupto e essa honestidade lhe custa tudo, incluindo o casamento e as amizades dentro da força policial. Crowe criou Roberts com uma tenacidade e uma solidão que tornavam o personagem tão fascinante quanto Lucas, dois homens excepcionais em seus campos respectivos que o destino havia colocado em lados opostos de uma linha que ambos haviam desenhado para si mesmos. A dinâmica entre os dois no terceiro ato é uma das mais eletrizantes do cinema policial americano dos anos 2000. Ridley Scott dirigiu American Gangster com a mesma maestria visual que havia trazido para Gladiador e Black Hawk Down, uma capacidade de criar mundos completamente imersivos que parecem ter existido antes e depois das câmaras. O Harlem dos anos 1970 que Scott construiu tem uma textura e uma autenticidade que a maioria dos filmes de época nunca alcança. Os apartamentos, as roupas, os carros, os sons e os cheiros de uma comunidade específica em um momento histórico específico materializados com uma precisão que exigia meses de pesquisa e uma equipe de produção extraordinariamente dedicada. Steven Zaillian escreveu o roteiro baseado em um artigo jornalístico de Mark Jacobson sobre Frank Lucas, um homem real que havia sido maior traficante de heroína dos Estados Unidos nos anos 1970 e que havia cooperado com as autoridades após sua prisão. Zaillian passou anos desenvolvendo o roteiro, foi contratado originalmente em 2000 e entregou uma primeira versão completa apenas em 2005. Esse processo lento e cuidadoso é perceptível na estrutura do filme. Cada personagem, cada cena e cada escolha narrativa parece deliberada de uma forma que roteiros escritos sob pressão raramente conseguem. O elenco de suporte de American Gangster é simplesmente extraordinário. Josh Brolin como detetive corrupto trupo, Chiwetel Ejiofor como irmão de Frank, Cuba Gooding Jr., John Knox, RZA, Common e Idris Elba em papéis que poderiam ser apenas periféricos e que cada ator transformou em presenças memoráveis. A decisão de Ridley Scott de escalar esse nível de talento para papéis secundários é a marca de um diretor que entende que universos cinematográficos convincentes são construídos pelos detalhes e não apenas pelas estrelas centrais. A fotografia de Harris Savides criou uma paleta visual que misturava a textura granulada do cinema americano dos anos 1970 com a precisão digital contemporânea de uma forma que conferia ao filme uma identidade visual completamente original. Savides estudou os filmes policiais dos anos 1970, Serpico, O Poderoso Chefão, Dog Day Afterno, e extraiu deles uma linguagem de luz e cor que honrava a estética da época sem se tornar pastiche. O resultado é um filme que parece simultaneamente contemporâneo e profundamente enraizado no período que retrata. A trilha sonora de Mark Streitenfeld complementou perfeitamente a estética visual, criando uma identidade sonora que misturava soul e jazz dos anos 1970 com composições orquestrais contemporâneas.
A forma como a música muda sutilmente entre as cenas de Frank e as cenas de Richie, mais quente e mais confiante nas primeiras, mais tensa e mais solitária nas segundas, é uma das escolhas musicais mais inteligentes do cinema policial daquela década. American Gangster permanece como um dos filmes mais importantes do cinema policial americano dos anos 2000, uma obra que elevou o gênero a oferecer complexidade moral onde convencionalmente existe apenas julgamento simples. Frank Lucas Real assistiu ao filme e declarou que Washington havia capturado sua essência com uma precisão que o surpreendeu. Denzel Washington e Russell Crowe criaram dois personagens que pertencem à história do cinema de crime com a mesma legitimidade que Michael Corleone e Tony Montana, e isso é o mais alto elogio que o gênero pode receber. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em novembro de 2007, a Universal Pictures lançou American Gangster e entregou ao mundo um dos filmes de crime mais ricos e mais cinematograficamente ambiciosos dos anos 2000. Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Denzel Washington e Russell Crowe, o filme arrecadou 266 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 100 milhões e se tornou imediatamente um dos filmes mais discutidos e mais admirados daquele ano. Mas o que torna American Gangster genuinamente extraordinário não é a escala da produção nem o talento das estrelas, é a decisão narrativa central de contar a história de um criminoso e de seu perseguidor com exatamente o mesmo respeito e a mesma profundidade humana. Vamos começar pelo que American Gangster entende sobre o crime que poucos filmes do gênero têm a coragem de explorar de verdade. Frank Lucas não é um monstro. É um homem extraordinariamente inteligente e extraordinariamente ambicioso que nasceu em um sistema que havia decidido que pessoas como ele não teriam acesso legítimo ao tipo de sucesso que desejava. A forma como Lucas construiu um império de heroína em Harlem nos anos 1970, com a disciplina, a organização e a visão estratégica de um executivo de Fortune 500, é o que torna o personagem fascinante e perturbador simultaneamente. Ele é o capitalismo americano funcionando exatamente como foi projetado, apenas em um mercado que o Estado decidiu chamar de ilegal. Denzel Washington, como Frank Lucas, entregou uma das performances mais contidas e mais poderosas de toda a sua carreira, e considerando a carreira de Denzel Washington isso é uma declaração de peso considerável. Washington construiu Lucas com uma calma e uma certeza em si mesmo que tornavam cada cena de violência ou de poder mais perturbadora por emergir de alguém que nunca parece fora de controle. A cena em que Lucas publicamente executa um rival em plena rua de Harlem e depois volta a comer o café da manhã com a família é um momento que define completamente o personagem, não pela violência em si mas pela ausência de perturbação que a segue. Russell Crowe como Richie Roberts foi a escolha que equilibrou moralmente o filme sem torná-lo simplista. Roberts é um policial honesto em um departamento corrupto e essa honestidade lhe custa tudo, incluindo o casamento e as amizades dentro da força policial. Crowe criou Roberts com uma tenacidade e uma solidão que tornavam o personagem tão fascinante quanto Lucas, dois homens excepcionais em seus campos respectivos que o destino havia colocado em lados opostos de uma linha que ambos haviam desenhado para si mesmos. A dinâmica entre os dois no terceiro ato é uma das mais eletrizantes do cinema policial americano dos anos 2000. Ridley Scott dirigiu American Gangster com a mesma maestria visual que havia trazido para Gladiador e Black Hawk Down, uma capacidade de criar mundos completamente imersivos que parecem ter existido antes e depois das câmaras. O Harlem dos anos 1970 que Scott construiu tem uma textura e uma autenticidade que a maioria dos filmes de época nunca alcança. Os apartamentos, as roupas, os carros, os sons e os cheiros de uma comunidade específica em um momento histórico específico materializados com uma precisão que exigia meses de pesquisa e uma equipe de produção extraordinariamente dedicada. Steven Zaillian escreveu o roteiro baseado em um artigo jornalístico de Mark Jacobson sobre Frank Lucas, um homem real que havia sido maior traficante de heroína dos Estados Unidos nos anos 1970 e que havia cooperado com as autoridades após sua prisão. Zaillian passou anos desenvolvendo o roteiro, foi contratado originalmente em 2000 e entregou uma primeira versão completa apenas em 2005. Esse processo lento e cuidadoso é perceptível na estrutura do filme. Cada personagem, cada cena e cada escolha narrativa parece deliberada de uma forma que roteiros escritos sob pressão raramente conseguem.
O elenco de suporte de American Gangster é simplesmente extraordinário. Josh Brolin como detetive corrupto trupo, Chiwetel Ejiofor como irmão de Frank, Cuba Gooding Jr., John Knox, RZA, Common e Idris Elba em papéis que poderiam ser apenas periféricos e que cada ator transformou em presenças memoráveis. A decisão de Ridley Scott de escalar esse nível de talento para papéis secundários é a marca de um diretor que entende que universos cinematográficos convincentes são construídos pelos detalhes e não apenas pelas estrelas centrais. A fotografia de Harris Savides criou uma paleta visual que misturava a textura granulada do cinema americano dos anos 1970 com a precisão digital contemporânea de uma forma que conferia ao filme uma identidade visual completamente original. Savides estudou os filmes policiais dos anos 1970, Serpico, O Poderoso Chefão, Dog Day Afterno, e extraiu deles uma linguagem de luz e cor que honrava a estética da época sem se tornar pastiche. O resultado é um filme que parece simultaneamente contemporâneo e profundamente enraizado no período que retrata. A trilha sonora de Mark Streitenfeld complementou perfeitamente a estética visual, criando uma identidade sonora que misturava soul e jazz dos anos 1970 com composições orquestrais contemporâneas. A forma como a música muda sutilmente entre as cenas de Frank e as cenas de Richie, mais quente e mais confiante nas primeiras, mais tensa e mais solitária nas segundas, é uma das escolhas musicais mais inteligentes do cinema policial daquela década. American Gangster permanece como um dos filmes mais importantes do cinema policial americano dos anos 2000, uma obra que elevou o gênero a oferecer complexidade moral onde convencionalmente existe apenas julgamento simples. Frank Lucas Real assistiu ao filme e declarou que Washington havia capturado sua essência com uma precisão que o surpreendeu. Denzel Washington e Russell Crowe criaram dois personagens que pertencem à história do cinema de crime com a mesma legitimidade que Michael Corleone e Tony Montana, e isso é o mais alto elogio que o gênero pode receber. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em novembro de 2007, a Universal Pictures lançou American Gangster e entregou ao mundo um dos filmes de crime mais ricos e mais cinematograficamente ambiciosos dos anos 2000. Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Denzel Washington e Russell Crowe, o filme arrecadou 266 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 100 milhões e se tornou imediatamente um dos filmes mais discutidos e mais admirados daquele ano. Mas o que torna American Gangster genuinamente extraordinário não é a escala da produção nem o talento das estrelas, é a decisão narrativa central de contar a história de um criminoso e de seu perseguidor com exatamente o mesmo respeito e a mesma profundidade humana. Vamos começar pelo que American Gangster entende sobre o crime que poucos filmes do gênero têm a coragem de explorar de verdade. Frank Lucas não é um monstro. É um homem extraordinariamente inteligente e extraordinariamente ambicioso que nasceu em um sistema que havia decidido que pessoas como ele não teriam acesso legítimo ao tipo de sucesso que desejava. A forma como Lucas construiu um império de heroína em Harlem nos anos 1970, com a disciplina, a organização e a visão estratégica de um executivo de Fortune 500, é o que torna o personagem fascinante e perturbador simultaneamente. Ele é o capitalismo americano funcionando exatamente como foi projetado, apenas em um mercado que o Estado decidiu chamar de ilegal. Denzel Washington, como Frank Lucas, entregou uma das performances mais contidas e mais poderosas de toda a sua carreira, e considerando a carreira de Denzel Washington isso é uma declaração de peso considerável. Washington construiu Lucas com uma calma e uma certeza em si mesmo que tornavam cada cena de violência ou de poder mais perturbadora por emergir de alguém que nunca parece fora de controle. A cena em que Lucas publicamente executa um rival em plena rua de Harlem e depois volta a comer o café da manhã com a família é um momento que define completamente o personagem, não pela violência em si mas pela ausência de perturbação que a segue. Russell Crowe como Richie Roberts foi a escolha que equilibrou moralmente o filme sem torná-lo simplista. Roberts é um policial honesto em um departamento corrupto e essa honestidade lhe custa tudo, incluindo o casamento e as amizades dentro da força policial. Crowe criou Roberts com uma tenacidade e uma solidão que tornavam o personagem tão fascinante quanto Lucas, dois homens excepcionais em seus campos respectivos que o destino havia colocado em lados opostos de uma linha que ambos haviam desenhado para si mesmos. A dinâmica entre os dois no terceiro ato é uma das mais eletrizantes do cinema policial americano dos anos 2000.
Ridley Scott dirigiu American Gangster com a mesma maestria visual que havia trazido para Gladiador e Black Hawk Down, uma capacidade de criar mundos completamente imersivos que parecem ter existido antes e depois das câmaras. O Harlem dos anos 1970 que Scott construiu tem uma textura e uma autenticidade que a maioria dos filmes de época nunca alcança. Os apartamentos, as roupas, os carros, os sons e os cheiros de uma comunidade específica em um momento histórico específico materializados com uma precisão que exigia meses de pesquisa e uma equipe de produção extraordinariamente dedicada. Steven Zaillian escreveu o roteiro baseado em um artigo jornalístico de Mark Jacobson sobre Frank Lucas, um homem real que havia sido maior traficante de heroína dos Estados Unidos nos anos 1970 e que havia cooperado com as autoridades após sua prisão. Zaillian passou anos desenvolvendo o roteiro, foi contratado originalmente em 2000 e entregou uma primeira versão completa apenas em 2005. Esse processo lento e cuidadoso é perceptível na estrutura do filme. Cada personagem, cada cena e cada escolha narrativa parece deliberada de uma forma que roteiros escritos sob pressão raramente conseguem. O elenco de suporte de American Gangster é simplesmente extraordinário. Josh Brolin como detetive corrupto trupo, Chiwetel Ejiofor como irmão de Frank, Cuba Gooding Jr., John Knox, RZA, Common e Idris Elba em papéis que poderiam ser apenas periféricos e que cada ator transformou em presenças memoráveis. A decisão de Ridley Scott de escalar esse nível de talento para papéis secundários é a marca de um diretor que entende que universos cinematográficos convincentes são construídos pelos detalhes e não apenas pelas estrelas centrais. A fotografia de Harris Savides criou uma paleta visual que misturava a textura granulada do cinema americano dos anos 1970 com a precisão digital contemporânea de uma forma que conferia ao filme uma identidade visual completamente original. Savides estudou os filmes policiais dos anos 1970, Serpico, O Poderoso Chefão, Dog Day Afterno, e extraiu deles uma linguagem de luz e cor que honrava a estética da época sem se tornar pastiche. O resultado é um filme que parece simultaneamente contemporâneo e profundamente enraizado no período que retrata. A trilha sonora de Mark Streitenfeld complementou perfeitamente a estética visual, criando uma identidade sonora que misturava soul e jazz dos anos 1970 com composições orquestrais contemporâneas. A forma como a música muda sutilmente entre as cenas de Frank e as cenas de Richie, mais quente e mais confiante nas primeiras, mais tensa e mais solitária nas segundas, é uma das escolhas musicais mais inteligentes do cinema policial daquela década. American Gangster permanece como um dos filmes mais importantes do cinema policial americano dos anos 2000, uma obra que elevou o gênero a oferecer complexidade moral onde convencionalmente existe apenas julgamento simples. Frank Lucas Real assistiu ao filme e declarou que Washington havia capturado sua essência com uma precisão que o surpreendeu. Denzel Washington e Russell Crowe criaram dois personagens que pertencem à história do cinema de crime com a mesma legitimidade que Michael Corleone e Tony Montana, e isso é o mais alto elogio que o gênero pode receber. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em novembro de 2007, a Universal Pictures lançou American Gangster e entregou ao mundo um dos filmes de crime mais ricos e mais cinematograficamente ambiciosos dos anos 2000. Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Denzel Washington e Russell Crowe, o filme arrecadou 266 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 100 milhões e se tornou imediatamente um dos filmes mais discutidos e mais admirados daquele ano. Mas o que torna American Gangster genuinamente extraordinário não é a escala da produção nem o talento das estrelas, é a decisão narrativa central de contar a história de um criminoso e de seu perseguidor com exatamente o mesmo respeito e a mesma profundidade humana. Vamos começar pelo que American Gangster entende sobre o crime que poucos filmes do gênero têm a coragem de explorar de verdade. Frank Lucas não é um monstro. É um homem extraordinariamente inteligente e extraordinariamente ambicioso que nasceu em um sistema que havia decidido que pessoas como ele não teriam acesso legítimo ao tipo de sucesso que desejava. A forma como Lucas construiu um império de heroína em Harlem nos anos 1970, com a disciplina, a organização e a visão estratégica de um executivo de Fortune 500, é o que torna o personagem fascinante e perturbador simultaneamente. Ele é o capitalismo americano funcionando exatamente como foi projetado, apenas em um mercado que o Estado decidiu chamar de ilegal.
Denzel Washington, como Frank Lucas, entregou uma das performances mais contidas e mais poderosas de toda a sua carreira, e considerando a carreira de Denzel Washington, isso é uma declaração de peso considerável. Washington construiu Lucas com uma calma e uma certeza em si mesmo que tornavam cada cena de violência ou de poder mais perturbadora por emergir de alguém que nunca parece fora de controle. A cena em que Lucas publicamente executa um rival em plena rua de Harlem e depois volta a comer o café da manhã com a família é um momento que define completamente o personagem, não pela violência em si mas pela ausência de perturbação que a segue. Russell Crowe como Richie Roberts foi a escolha que equilibrou moralmente o filme sem torná-lo simplista. Roberts é um policial honesto em um departamento corrupto e essa honestidade lhe custa tudo, incluindo o casamento e as amizades dentro da força policial. Crowe criou Roberts com uma tenacidade e uma solidão que tornavam o personagem tão fascinante quanto Lucas, dois homens excepcionais em seus campos respectivos que o destino havia colocado em lados opostos de uma linha que ambos haviam desenhado para si mesmos. A dinâmica entre os dois no terceiro ato é uma das mais eletrizantes do cinema policial americano dos anos 2000. Ridley Scott dirigiu American Gangster com a mesma maestria visual que havia trazido para Gladiador e Black Hawk Down, uma capacidade de criar mundos completamente imersivos que parecem ter existido antes e depois das câmaras. O Harlem dos anos 1970 que Scott construiu tem uma textura e uma autenticidade que a maioria dos filmes de época nunca alcança. Os apartamentos, as roupas, os carros, os sons e os cheiros de uma comunidade específica em um momento histórico específico materializados com uma precisão que exigia meses de pesquisa e uma equipe de produção extraordinariamente dedicada. Steven Zaillian escreveu o roteiro baseado em um artigo jornalístico de Mark Jacobson sobre Frank Lucas, um homem real que havia sido maior traficante de heroína dos Estados Unidos nos anos 1970 e que havia cooperado com as autoridades após sua prisão. Zaillian passou anos desenvolvendo o roteiro, foi contratado originalmente em 2000 e entregou uma primeira versão completa apenas em 2005. Esse processo lento e cuidadoso é perceptível na estrutura do filme. Cada personagem, cada cena e cada escolha narrativa parece deliberada de uma forma que roteiros escritos sob pressão raramente conseguem. O elenco de suporte de American Gangster é simplesmente extraordinário. Josh Brolin como detetive corrupto trupo, Chiwetel Ejiofor como irmão de Frank, Cuba Gooding Jr., John Knox, RZA, Common e Idris Elba em papéis que poderiam ser apenas periféricos e que cada ator transformou em presenças memoráveis. A decisão de Ridley Scott de escalar esse nível de talento para papéis secundários é a marca de um diretor que entende que universos cinematográficos convincentes são construídos pelos detalhes e não apenas pelas estrelas centrais. A fotografia de Harris Savides criou uma paleta visual que misturava a textura granulada do cinema americano dos anos 1970 com a precisão digital contemporânea de uma forma que conferia ao filme uma identidade visual completamente original. Savides estudou os filmes policiais dos anos 1970, Serpico, O Poderoso Chefão, Dog Day Afterno, e extraiu deles uma linguagem de luz e cor que honrava a estética da época sem se tornar pastiche. O resultado é um filme que parece simultaneamente contemporâneo e profundamente enraizado no período que retrata. A trilha sonora de Mark Streitenfeld complementou perfeitamente a estética visual, criando uma identidade sonora que misturava soul e jazz dos anos 1970 com composições orquestrais contemporâneas. A forma como a música muda sutilmente entre as cenas de Frank e as cenas de Richie, mais quente e mais confiante nas primeiras, mais tensa e mais solitária nas segundas, é uma das escolhas musicais mais inteligentes do cinema policial daquela década. American Gangster permanece como um dos filmes mais importantes do cinema policial americano dos anos 2000, uma obra que elevou o gênero a oferecer complexidade moral onde convencionalmente existe apenas julgamento simples. Frank Lucas Real assistiu ao filme e declarou que Washington havia capturado sua essência com uma precisão que o surpreendeu. Denzel Washington e Russell Crowe criaram dois personagens que pertencem à história do cinema de crime com a mesma legitimidade que Michael Corleone e Tony Montana, e isso é o mais alto elogio que o gênero pode receber. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em novembro de 2007, a Universal Pictures lançou American Gangster e entregou ao mundo um dos filmes de crime mais ricos e mais cinematograficamente ambiciosos dos anos 2000.
Dirigido por Ridley Scott e estrelado por Denzel Washington e Russell Crowe, o filme arrecadou 266 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 100 milhões e se tornou imediatamente um dos filmes mais discutidos e mais admirados daquele ano. Mas o que torna American Gangster genuinamente extraordinário não é a escala da produção nem o talento das estrelas, é a decisão narrativa central de contar a história de um criminoso e de seu perseguidor com exatamente o mesmo respeito e a mesma profundidade humana. Vamos começar pelo que American Gangster entende sobre o crime que poucos filmes do gênero têm a coragem de explorar de verdade. Frank Lucas não é um monstro. É um homem extraordinariamente inteligente e extraordinariamente ambicioso que nasceu em um sistema que havia decidido que pessoas como ele não teriam acesso legítimo ao tipo de sucesso que desejava. A forma como Lucas construiu um império de heroína em Harlem nos anos 1970, com a disciplina, a organização e a visão estratégica de um executivo de Fortune 500, é o que torna o personagem fascinante e perturbador simultaneamente. Ele é o capitalismo americano funcionando exatamente como foi projetado, apenas em um mercado que o Estado decidiu chamar de ilegal. Denzel Washington, como Frank Lucas, entregou uma das performances mais contidas e mais poderosas de toda a sua carreira, e considerando a carreira de Denzel Washington, isso é uma declaração de peso considerável. Washington construiu Lucas com uma calma e uma certeza em si mesmo que tornavam cada cena de violência ou de poder mais perturbadora por emergir de alguém que nunca parece fora de controle. A cena em que Lucas publicamente executa um rival em plena rua de Harlem e depois volta a comer o café da manhã com a família é um momento que define completamente o personagem, não pela violência em si mas pela ausência de perturbação que a segue. Russell Crowe como Richie Roberts foi a escolha que equilibrou moralmente o filme sem torná-lo simplista. Roberts é um policial honesto em um departamento corrupto e essa honestidade lhe custa tudo, incluindo o casamento e as amizades dentro da força policial. Crowe criou Roberts com uma tenacidade e uma solidão que tornavam o personagem tão fascinante quanto Lucas, dois homens excepcionais em seus campos respectivos que o destino havia colocado em lados opostos de uma linha que ambos haviam desenhado para si mesmos. A dinâmica entre os dois no terceiro ato é uma das mais eletrizantes do cinema policial americano dos anos 2000. Ridley Scott dirigiu American Gangster com a mesma maestria visual que havia trazido para Gladiador e Black Hawk Down, uma capacidade de criar mundos completamente imersivos que parecem ter existido antes e depois das câmaras. O Harlem dos anos 1970 que Scott construiu tem uma textura e uma autenticidade que a maioria dos filmes de época nunca alcança. Os apartamentos, as roupas, os carros, os sons e os cheiros de uma comunidade específica em um momento histórico específico materializados com uma precisão que exigia meses de pesquisa e uma equipe de produção extraordinariamente dedicada. Steven Zaillian escreveu o roteiro baseado em um artigo jornalístico de Mark Jacobson sobre Frank Lucas, um homem real que havia sido